essas coisas que eu estou apresentando em aula, não estou gravando um vídeo separado para elas, né? Isso aqui é uma coisa clássica de visão. Tá? Primeiro, eu queria discutir essa questão de ruídos em imagens, porque ruídos eles existem e são grandes causadores de dificuldades na hora da gente resolver um problema real, né? Mesmo treinamento de redes e tal, a gente não sei como é que a gente conseguiria montar alguma coisa que tornasse mais robusta para isso. Então, a primeira coisa é a gente, geralmente, nas transmissões, e quando a gente estuda ruído em imagem, a gente lembra que imagens vêm lá de trás de TVs analógicas. A gente está usando como exemplo uma imagem que foi mandada da Lua, cheia de ruído, etc. Né? E os ruídos geralmente são de duas características. Geralmente você procura, de novo, você tem um problema que acontece e aí você busca uma modelagem matemática. A modelagem matemática, geralmente são duas modelagens que a gente usa para ruído. Existem outras especializadas, tá? Mas para ruído e imagem são duas: impulsivo e gaussiano. Tá? Impulsivo é um ruído inexplicado, como esse que aparece aqui nessa imagem, em que você, de quando em quando, pinta uma falha no sensor, é uma falha na transmissão, é alguma falha qualquer que gera um ponto fora do contexto no qual ele está colocado. Tá? E, geralmente, a filosofia para tratar ruído desse tipo é analisar o contexto. O que é um contexto no sentido de uma imagem? É uma vizinhança. Tá? É dado um valor, pegar a vizinhança que está em volta dele. Então, o ruído impulsivo, aqui tem uma tabela que ilustra, digamos, valores de intensidade de um pixel de 0 a 255. E aqui eu tenho um valor 179, digamos, eu estou passando todos os pixels dessa imagem tentando eliminar aqueles que tenham ruídos. O meu algoritmo vai pegar isso aqui, montar a vizinhança dele, no caso aqui pode ser uma vizinhança pequena como essa, ou pode ser uma vizinhança maior, e aí vai tentar avaliar se 179 está de acordo com a vizinhança que está em volta. Geralmente, o ruído impulsivo ele é eliminado por esse processo de comparação. E a comparação que você faz aqui, geralmente, é com uma medida matemática de mediana. Porque a mediana, ela, diferente da média, porque como o ruído impulsivo, às vezes, tem valores absurdamente fora da faixa, se você fizer a média, por exemplo, aqui tem um outro ruído impulsivo, ele poderia ser 800, por exemplo, e não resolveria meu problema. Então, a medida clássica matemática a se usar é a medida da mediana, porque a mediana é aquele valor que divide o conjunto em metade menor que ele, metade maior que ele. Se o conjunto tem uma certa homogeneidade, a mediana cai dentro dessa homogeneidade que está dentro dela. Então, esse é uma maneira simples de você eliminar ruído, é pegar uma vizinhança e varrer toda ela, trocando o valor do pixel pelo valor da mediana. Vocês já devem ter ouvido isso. Naquele exemplo que nós lidamos, nós tínhamos um ruído diferente. Não era se você pegar uma vizinhança qualquer aqui dentro, você vai ver aqui umas elipsezinhas, umas coisas que é um ruído que geralmente ele é modelado matematicamente como se fosse uma soma em cima da imagem real de um valor que tem uma probabilidade normal. A normal, aquela probabilidade de erro tradicional que a gente media em laboratórios, era uma gaussiana. E aqui, geralmente, essa é uma soma de uma gaussiana de média zero, que está aqui dentro. Então, e geralmente é uma gaussiana de ruídos de mais alta frequência. Foi por isso que a gente foi para a transformada de Fourier,
pegou a função no domínio das frequências, apagou as frequências altas e voltou. Aqui nós teríamos essas altas frequências aqui dentro. Tá? Aqui tem uma ilustração de uma outra forma de trabalhar aquilo. Eu peguei aqui uma função trivial, uma função 10 vezes um cosseno, mais 6 vezes um cosseno com uma frequência maior, que 10 vezes é esse, 6 vezes esse outro aqui, que é menor e mais fácil. Então, essa seria, digamos, uma função, o sinal que eu gostaria de reproduzir. E simulei um acréscimo de um ruído gaussiano bem trivial, que seria, como normalmente ele é, uma intensidade mais baixa e uma frequência mais alta. Então, a função que, ao invés de ficar como estava aqui, ficou assim. Tá? E aí, isso aqui é uma coisa que eu uso sempre, mas assim, é bem trivial, bem simples, mas ele é ilustrativo. É uma ilustração. Vamos supor que eu pego essa função que está mostrada dessa forma, tá? Aqui, com o ruído, e eu faço uma ideia. Para cada ponto da função, que é o FI, eu vou substituir ele por um HI. O HI é uma média ponderada entre esse valor e o anterior e o posterior dele. E essa média ponderada teria o peso que soma 1. Então, eu não estaria nem crescendo a função, nem decrescendo a função. Eu estou só deixando a função no mesmo lugar. Essa média ponderada, ela tem um aspecto interessante, que é o seguinte: quando você faz uma média ponderada de um conjunto, os extremos do conjunto se movem mais para dentro do conjunto. O que isso quer dizer? Que se, por exemplo, FI é um máximo local, essa média vai ser menor que ele. Se FI é um mínimo local, essa média vai ser maior que ele. Ou seja, se você passar essa função muitas vezes, passar uma vez, depois volta, passa de novo essa mesma, a gente chama isso de máscara, porque pega cada ponto e sai rodando dentro da coisa. Se eu fizer isso muitas vezes, eu vou chegar ao valor médio dessa função, vai ser uma função constante de valor médio. Tá? Então, por quê? Porque esses pesos estão colocados dessa forma, somam 1, então é uma média convexa dos valores. Tá? Então, a função vai ficar mais reduzida. Isso tende a eliminar as altas frequências. Quer dizer, aqui eu tenho a função com ruído, aqui eu vou ter a função filtrada, e aqui, que é essa preta aqui, aqui eu vou ter a função original, que era sem ruído. Então, uma das maneiras de eliminar ruído, aprendendo de uma forma intuitiva, seria fazer esses filtros, passar esses filtros. Passar esses filtros porque, na realidade, essa operação que eu estou falando aqui, que é essa operação de substituir cada FI por um HI, usando essa expressão que está aqui, ela pode ser matematicamente reescrita, tanto numa forma assim, um pouco mais como está aqui, onde eu defino um GI, que seriam esses coeficientes 1/4, 2/4, 1/4, 1/4, 2/4, 1/4, como sendo um coeficiente que uma função que em torno que varia da distância que tem da posição em relação ao i, né? Então, se for mais do que uma distância, é 0. Se for uma distância, é 1/4. Se forem iguais, é 2/4. Essa expressão, ela é descrita nessa forma discreta. Aqui ela representa essa ideia de máscara aqui, que seria como se eu pegasse essa função aqui discreta, fizesse um produto com a função que está aqui amostrada, e o resultado daria a função H. Tá? Então, esses 3 valores entrariam só na coisa. Tá? Isso poderia ser escrito de diversas maneiras. A matemática, às vezes, tem muitas formas para escrever a mesma coisa. Uma forma seria essa forma que está aqui, que eu simplesmente pegaria os valores das funções e multiplicaria por essa matriz que está aqui. Essa é uma matriz que faria essa convolução dessa máscara 1, 2, 4,
dividido tudo por 4 nesse vetor de F. Nota que eu peguei o primeiro e o último, eu não apliquei a nenhuma máscara neles. Esse é um problema que nós vamos ter que lidar em breve, porque nas convoluções de redes neurais isso se tornou um assunto bastante delicado, que as pessoas tendem, então, porque normalmente esse tratamento gera uma certa confusão, que nós vamos voltar a ele quando tiver mais na hora de falar dele. Mas essa convolução que a gente estava explicando, ela tem uma forma contínua. Existe no cálculo, saindo dessa álgebra, no cálculo, existe uma maneira de você fazer isso com intervalos cada vez menores, em que, em vez de ter um ΔT aqui na função, eu passo a ter um dt. E vou ter aqui no limite, isso é uma integral dessa convolução. Então, convolução é um assunto importante para a gente. Tá? Aqui tem uma outra definição de convolução, h de x é f convolucionado. Esse é o símbolo que nós vamos usar, não tem um símbolo tão universal para convolução, g, e seria a integral em todo o domínio da função. Aí f muda de variável, porque aí nós vamos varrer o domínio todo em U desse produto que está aqui. Primeira coisa que é importante é a gente entender bem o que nós estamos fazendo aqui. Então, eu preparei uma ilustração para vocês do que é isso. Isso como eu disse, eu estou tentando fazer o curso num nível que seja básico, para a gente não perder a coisa. Então, eu tenho uma função f, quero convolucionar com uma função g. Normalmente, g não é infinita. Tá? Normalmente, g ela tem um domínio compacto, como pequeno, que a gente chama. Tá? Compacto é um outro conceito. Um domínio pequeno. Ele é zero a partir de um certo ponto, de uma certa distância da origem. Tá? Porque essas funções são as funções que a gente chama de filtros. Então, vamos fazer essa convolução graficamente. Fazer essa convolução graficamente significa, primeiro, inverter essa função g. A convolução ela inverte o que está aí. Tá? Então, eu vou primeiro inverter ela aqui. Depois eu vou deslocar ela para uma certa posição. Vamos dizer que eu queira calcular o valor da convolução na posição x que está aqui. Então, agora eu vou usar g de x menos u. Tá? Vou multiplicar as duas coisas, ter uma terceira função que está aqui, e depois eu vou integrar essa área que vai me dar o valor da convolução naquele ponto. Tá? Então, esse é o conceito de convolução para uma função contínua genérica. Tá? A função em forma discreta parte pela mesma coisa, só que, em vez de calcular a área, eu calculo somatórios. Em vez de calcular a integral, eu calculo somatórios, mas é a mesma ideia. Tá? E isso eu tenho que fazer para cada ponto do domínio. Claro, no cálculo, a gente tem que fazer isso usando cálculos integral, integrando, etc. Na álgebra, que a gente faz discreta, a gente tem que fazer somatórios dentro do processo. Tá? E aqui só uma ilustração. Se a função que eu estiver trabalhando, querendo a função g, aqui está errado, isso não devia ser h, isso aqui devia ser g. Tá? Se essa função g for uma função box, que é essa função caixa, ela vai convolucionar, eu tirei isso aqui do Wolfgang Vollmer, Math Word, ela vai gerar essa animação que está aqui. Essa azul com essa vermelha vai gerar essa verdinha que está aqui. Agora, se eu olhar de novo dentro da minha ilustração, uma função, um G, sendo um box filter, uma caixa, um filtro de caixa, falando em português direito, ela seria feita o quê? Ela vai multiplicar ela por essa coisa. Se o filtro for de valor 1, né? Se essa caixa for 1, então, no fundo, ele vai calcular 1 vezes isso aqui,
vai dar exatamente a mesma função nesse intervalo, só que aqui no resto ela fica zero. Na hora que eu calcular a integral e pensar em dividir pela base, eu vou ter a média dessa função. Então, no fundo, se esse filtro... Por que eu não dividi pela base? Porque eu estava usando uma função caixa de tamanho 1, está vendo? De menos meio a meio. Então, ela é de altura 1 e tamanho 1. Essa convolução com essa função filtro, ela é uma função que faz a média aritmética de todos os valores da função aqui dentro. Vai te dar a altura média dessa função, nesse trecho. Então, claro, de novo, uma função desse tipo vai levar a diminuir os valores mais altos e a aumentar os valores mais baixos. Essa é a ideia do filtro com essa coisa. O mundo de processamento de imagens e o mundo de teoria de sinais é cheio dessa função gaussiana. Depois nós vamos ter que trabalhar ela mais vezes, quem é ela, como é que ela existe, etc. Por que ela é cheio dessas coisas? Porque as funções gaussianas têm muitas propriedades interessantes. Uma delas é essa capacidade dela ser, de você representar alguma coisa com uma gaussiana, fazer uma convolução de duas gaussianas, você continua tendo uma gaussiana. Então, uma série de coisas que a gente faz em processamento de imagens, se você faz com base na gaussiana, você, digamos, fica sempre com a mesma função e consegue ter uma álgebra que te escreva bem, uma matemática que seja fácil de escrever. Você vê, por exemplo, na função caixa, que eu mostrei anteriormente, a convolução de duas caixas já não é uma caixa, é um trapézio. Tá? Fala, Lucas. Eu não entendi muito bem o que significa essa área cinza, porque eu acho que eu entendi que deveria ser integral, mas, por exemplo, ela parece que sobe além da função verde, né? Então, fiquei confuso com isso. Mas claro que sobe. Você está multiplicando essa função por essa, né? Ué, é engraçado, né? Realmente, deixa eu ver, deixa eu parar aqui. Não consigo parar. Eu não consigo parar um GIF, né? Eu acho que consegui, pronto. Deixa eu ver aqui, Lucas, vamos pensar aqui. Realmente, ela... Diga, Daniel. Não, será que não é o resultado da convolução? Tô achando. Eu achei que o resultado era verde. Não está sendo tanto, não. Porque uma convolução, ela, inclusive, essa verde está com a mesma abertura da outra, né? Eu acho que a verde seria aquela multiplicação interna ali da integral, né? Mas aí o cinza teria que estar embaixo dele, né? Exatamente. Esse que está sendo a minha dúvida. Espera aí. Azul... Ah, tá. Ele multiplicando... Ah, tá. Ele está multiplicando o azul... Ah, tá certo. Olha só. Ah, tá. A verde é o resultado mesmo. É o resultado mesmo. Olha aqui. Deixa eu ver se eu consigo parar aqui nessa posição. Aqui, pronto. É a anotação dela aí, ó. Lá em cima é a F, a de baixo é o... A G, Isso, é a G. E a verde essa que é o azul resultado. aqui, É a a H. verde é o resultado, essa aqui é o produto da G pela F. Ela chega até aqui em cima, porque aqui a G fica aqui é 1, né? Então, a G fica essa preta vai ficar com a altura da azul, quando estiver nesse ponto aqui. Tá certo, sim, a animação. Concorda, Lucas? Não? Ou não viu ainda? Então, pera, a preta que está com essa área é aquela... É o produto da vermelha com azul. Aham, entendi. Aí, então, a verde significa o quê? O cálculo da área. A área calculada. É a convolução, é a resposta, é o H. Entendi, Entendeu? entendi. Então, essa Agora faz sentido. faz sentido. Bom, agora eu vou passar uma coisa com vocês que vai ser uma coisa que vai gerar problema para o nosso trabalho 2. Tá?
vai ser, ele está na chave da... A única dificuldade que existe no trabalho 2, quer dizer, fazer o trabalho 2 ele é simples, mas vocês vão comparar e não vai dar a mesma coisa. Para dar a mesma coisa, fazer pela Fourier quanto fazer pelas convoluções, nós precisamos resolver o que está escrito aqui nesse processo, que é o como discretizar uma gaussiana. Você tem aqui uma gaussiana, a gaussiana tem essa expressão que está aqui, tá? Que é 1 sobre raiz de 2π, sigma, é elevado a x ao quadrado sobre 2 sigma ao quadrado. Isso é uma gaussiana de média zero. Se não tiver média zero, vai ser x menos o valor da média ao quadrado aqui. Tá? E aí seria trasladar ela para alguma posição qualquer. Mas esse é o valor da gaussiana. Então, a ideia que aparece é dizer o seguinte: eu vou fazer a convolução com a gaussiana, mas como eu não vou fazer usando cálculo, vou fazer usando NumPy e álgebra para chegar num NumPy, fazer vetor, essas coisas, eu tenho que discretizar essa gaussiana. Para eu discretizar essa gaussiana, eu preciso colocar ela como assim, tem várias representações dela. E, tradicionalmente, em quase tudo que você lê de teoria de sinais, etc., essa discretização são os binômios do triângulo de Pascal. Não sei se vocês estão reconhecendo aqui. Se você colocar, por exemplo, a mais b ao quadrado é 1 vezes a, que está aqui, mais 2ab, mais 1 vezes b2. Isso aqui é aqueles coeficientes de binômios. Aqui seria o valor de a mais b elevado ao cubo, né? Seria isso? Eu acho que é isso. É aqui. A quarta, né, professor? A quarta. É a quadrado, a quarta e a sexta. É sempre par, né? Porque eu quero um cara no meio, né? Também, né? Exatamente, a quarta. É o triângulo de Pascal na quarta. Então, a gente está com... Isso é o que se usa. Aí eu faço a seguinte pergunta, e essa é a parte difícil desse trabalho 2 para vocês. Qual a relação disso com sigma? Qual desses é sigma igual a 1? Alguém sabe? A minha resposta é nenhum. Até agora, eu acho que é nenhum. Esse aqui é um... Aí a gente fala assim, é uma gaussiana apertada, uma gaussiana mais ampla, uma gaussiana mais... Cada uma dessas corresponde... Esse aqui seria uma gaussiana mais aqui apertada, esse aqui seria essa aqui, digamos, e esse aqui seria uma que estaria mais ampla aqui. Mas não são exatamente esses coeficientes. Então, quando eu convoluciono com essa coisa, eu estou convolucionando com uma gaussiana de um certo desvio padrão. Esse desvio padrão é o ponto extra do trabalho. Como achar esse desvio padrão? Quer dizer, muita gente imagina o seguinte: se eu estivesse fazendo essa gaussiana com a função constante, a convolução da gaussiana com uma função y igual a 1, que seria uma função constante, então, se eu pegasse aqui a área entre menos meio a meio, eu daria o coeficiente desse cara aqui. Outra área entre esse 1 e aqui daria o coeficiente do outro. E aqui esse daria o coeficiente do outro. Aí eu vou ignorar o resto que sobrou. Tá, então, eu diria que essa gaussiana que está aqui teria 1, 2, 3, 4, 5. Seria esse aqui. Mas provavelmente não é exatamente isso, porque se você calcular essa área que está aqui de menos meio a mais meio, não vai dar 6 sobre 16. Então, a gente tem que achar uma correlação para fazer isso, porque isso é que vai bater numa questão que eu vou... Deixa eu voltar a essa questão daqui a pouco. Da mesma forma com que a gente trabalha unidimensionalmente, também a gente pode fazer, estou aqui, não sei o que aconteceu aqui, espera aí. Estou tentando voltar e não estou conseguindo. Aqui. Eu consigo fazer isso como uma gaussiana bidimensional. A gaussiana bidimensional tem essa expressão que está aqui em cima. É elevado a menos, sempre é elevado a menos, porque senão essa coisa explode. Tá?
é elevado a menos. Isso é que dá também esse que a gente chama de suporte local. Eu chamei de compacto, não é compacto. Compacto é quando um conjunto ele é denso. Quando sempre você, entre dois elementos, você acha um outro elemento dentro do conjunto. Esse é o conceito de compacto. O conceito aqui é de local. Ela só existe numa certa localidade. Tá? Então, essa gaussiana ela tem essa expressão, e a partir de um certo valor, esse valor fica muito pequeno, vai a zero. Você pode considerar ele zero. E esse filtro que está aqui é uma versão bidimensional daquele filtro 1, 2, 1. Tá? E esse aqui é uma versão bidimensional daquele outro filtro 1, 4, 7, 1. Engraçado, eu não me lembro de ser 147. Deixa eu ver aqui. Aqui está 146. Estranho. E aqui está 147. Pode ter sido na maneira de calcular a aproximação que se fez. Tá, vou ver isso depois, até esse detalhe aqui que não tinha percebido. Então, de novo essa relação entre como fazer a discretização de uma função contínua gaussiana dentro do processo. A implementação disso é trivial. Tá? Você vai pegar uma máscara, né, que é essa forma discreta da gaussiana. Para cada pixel aqui verde da imagem, você vai pegar uma máscara, vai pegar o pixel central da máscara, até por isso que a gente tem aqueles valores que o Daniel chamou a atenção, de ser 2, 4, 6, porque para a máscara ter um pixel central. E aí fazer essa média, multiplicar cada valor com esse, e somar e botar nessa média. Isso é o que é o processo que a gente chama de convolução. Então, quando a gente, numa rede neural, quiser criar uma convolução, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Só que a diferença aqui, assim como naquele primeiro problema que eu falei da transformada de Fourier, é que aqui eu entro com os valores da máscara conhecido. E a gente vai derivar máscaras para fazer as coisas que a gente quer. Eu quero uma máscara para detectar esta, eu quero uma máscara para detectar pontos notáveis, ou eu quero uma máscara para suavizar, tirar ruído. Percebe que então, eu sei a máscara e vou usar ela para isso. Na modelagem por rede neural, a máscara ela é inicializada de alguma forma, randomicamente, pode ser como a gente inicializou, e aí eu vou, pelo aprendizado, usando lá o gradiente descendente ou qualquer outro método de otimização, vou corrigindo os valores da máscara. Tá? Então, é o contrário o processo. Tá? Mas essa é a ideia que está aqui. Tá? Aqui só mostra aquela derivação do... isso aqui não é uma prova, não é nada, é uma mostração que, se você aplicar esse filtro nesse ponto 44, nessa imagem, você vai ter essa imagem que está aqui. Percebe que a imagem perdeu uma dimensão em cada... um pixel em cada dimensão. Perdeu, não, 2 pixels em cada dimensão, porque essa máscara não consegue ser aplicada na borda. Isso vai ser o assunto que a gente vai discutir muito na questão das passagens da rede neural de um lado para o outro. O que a gente fazia tradicionalmente em processamento de imagens era largar esses pixels como eles eram, ignorar, e cuidar do resto da imagem. Nas redes neurais, isso não está sendo possível, porque isso vai mudando o tamanho da imagem, etc. Agora, uma coisa interessante é que existe, se você entra na teoria das gaussianas, uma das outras coisas interessantes da gaussiana é que aquela gaussiana aqui, quer ver, deixa eu voltar aqui, essa gaussiana aqui, isso aqui é elevado a menos x2 sobre 2 sigma 2, vezes elevado a menos y2 sobre 2 sigma 2. Ou seja, isso aqui, esse E elevado a A mais B é E elevado a A vezes E elevado a B. Isso permite que eu separe as gaussianas.
ou seja, que eu integre, que eu faça a convolução de um filtro num lugar e um filtro no outro. Essa é mais uma das propriedades que fizeram a gaussiana ser tão popular nas coisas. Tá? Então, se você fizer uma convolução aqui só nas linhas, você vai acabar com essa imagem. Depois, se você fizer uma convolução só nas colunas, essa convolução 1D só nas colunas, você acaba com isso. Várias coisas vieram também de uma época em que a computação era muito limitada. O computador era mais limitado do que hoje. Por exemplo, eu esqueci de mencionar isso. Essa máscara aqui, por exemplo, fazer esse processo é mais barato que esse pelo número de multiplicações envolvidas. Tá? Aqui tem menos multiplicação fazer por aqui do que fazer direto aqui. A outra coisa, essas multiplicações por 2, divisão por 4 e tal, o pessoal não fazia. A gente fazia shifts no dado. Então, quando a aritmética de ponto flutuante era cara, eles fizeram toda uma maneira de implementar esses algoritmos para economizar na matemática de ponto flutuante. Isso está em toda a computação. Todas as aplicações de computação, a gente tem momentos em que isso acontece. Tá? E aí vem uma outra questão que eu queria chamar a atenção de vocês, é ligar o que a gente falou na aula passada com o que a gente está falando nessa aula hoje. Na aula passada, nós falamos sobre a transformada de Fourier e meio que por baixo do pano eu enfiei essa transformada inversa. Tá? Que mostrei só já o resultado, nem mostrei como calcular, porque também nós não estamos fazendo um curso de teoria de sinais. Perdão. Então, essa transformada de Fourier, o que ela se correlaciona com o assunto que nós estamos conversando hoje, que é de convolução? Existe uma coisa da teoria de Fourier e das coisas que diz o seguinte: se eu tiver uma função qualquer, eu vou representar como um D, mas podia ser 2D, etc. E eu aplicar uma convolução dessa função com uma função H, essa função ali aqui está um nome errado, devia ser G, porque a gente está chamando o filtro de G, mas tudo bem. Eu vou ter aqui a resposta da convolução. Agora, por outro lado, eu posso pegar essas duas funções f e h e calcular a transformada de Fourier delas. E aí, geralmente, a notação que a gente usa é usar a mesma letra maiúscula para representar as funções no domínio transformado, no domínio das frequências. E agora eu vou pegar essas duas transformadas e vou multiplicá-las ponto a ponto. Quer dizer, é uma multiplicação, simplesmente, não é uma convolução. Eu vou fazer uma multiplicação das duas funções. O que a teoria diz é que essa função resultante, a transformada de Fourier dela é essa função aqui, e, inversamente, essa função aqui no domínio da frequência, se eu inverter, eu caio naquela função. Isso nos dá um caminho de equivalência entre o que é uma convolução do que é um produto de transformadas de Fourier. Então, eu posso fazer um programa de processamento de imagens que usa uma implementação de convolução ou posso fazer um programa que usa uma implementação de transformada de Fourier. É a minha escolha ir numa direção ou outra. Tá? Onde eu faço a implementação melhor, mais rápido, mais eficiente, etc. Tá? Então, existe essa equivalência. Esse é o ponto central do trabalho 2, mostrar essa equivalência, fazer o processo por um lado e fazer o processo por um outro. O processo por um outro foi aquele que a gente fez. O processo por um lado é fazer uma implementação de transformações, de convolução. Agora, quando a gente vai buscar... Davi, quer perguntar alguma coisa? Não. Oi, não. Não? Sem querer. Tá. Quando a gente vai buscar isso,
a gente vai encontrar uma outra forma de fazer isso. E é isso que eu vou falar. Mas antes, eu só queria mostrar, eu quando caracterizei arestas e ruídos, eu disse ruído é uma coisa, ruído gaussiano é uma coisa que a gente sabe, e aí vem do conhecimento geral, que é uma coisa de frequência mais alta que aparece nas transmissões de TV, tinha aquilo, tinha isso, tá? Em transmissão de voz, em ondas e tal. Mas eu não foi essa intuição, esse conhecimento prévio que eu introduzi sem uma coisa assim mais formal. Depois eu introduzi aqui a ideia de a gente usar uma espécie de média ponderada para reduzir esse ruído fazendo as convoluções. Eu queria, antes de fazer a correlação melhor entre convolução e tudo, falar um pouquinho de detecção de arestas em imagens. Tá? Detecção de arestas em imagens, que era como tradicionalmente se fazia em visão, ela partia também de uma visão assim intuitiva local. Assim, peraí, o que é uma aresta? Uma aresta é uma posição em que você tem, numa imagem, um certo tom e depois um outro tom. Aqui um tom mais claro, um tom mais escuro. Isso pode ser uma fronteira bem delimitada, pode ser uma fronteira que tenha uma certa interpolação, pode ser que isso não seja assim um degrau, pode ser que isso seja mais um bump, né? Tem uma fronteira aqui em preto, depois ele sobe, depois desce de novo, como se fosse um desses quebra-mola que a gente encontra aí pelo caminho, ou pode ser até uma espécie de uma mureta que isso, né? Quando, por exemplo, eu estava fazendo coisa para detecção de campo de futebol, a linha do campo era mais ou menos isso. Uma hora era gramado, outra hora era o cal, outra hora volta o gramado aqui de novo. Tá? Então, existem esses tipos diferentes de coisa. Claro que você pode dizer, a aresta mesmo é aqui, essa aqui tem duas arestas. Pode ser também, é uma forma de pensar. E tem que pensar, claro, o que você está modelando e como você vai trabalhar. Aqui eu fiz uma modelagem matemática bem trivial. Né? Você percebe que, quando você trabalha no domínio discreto, não existe esse ângulo de 90 graus perfeito, porque se você, num momento, está num valor e no pixel seguinte você está em outro, você tem um pequeno intervalo, que é o intervalo de amostragem. Aqui estou fazendo uma certa aproximação, aqui eu estou fazendo uma função mais suave, e aqui também, de novo, estou fazendo esse degrau com essa limitação da representação discreta, que nunca assim, é perfeito na coisa, mesmo se saísse do espaço das funções, que a gente não sabe. A gente não vai querer botar dois valores nesse mesmo ponto aqui, um aqui em cima, outro aqui embaixo. Normalmente não se faz isso. Tá? Se isso tem ruído, vai ficar com uma cara desse tipo que está aqui. Eu só peguei, criei uma função gaussiana pequena, fiz a amostragem e fui somando dentro dos valores aí. Isso é uma coisa sintética feita em casa. E, geralmente, quando a gente trabalha para detecção de arestas, etc., a gente volta a olhar as coisas sobre, assim, meio como eu quero sair do domínio contínuo e quero ir para um domínio em que as funções são amostradas dentro de intervalos. Então, eu uso, geralmente, essa ideia da série de Taylor. Todo mundo usa na coisa, né? Que, escrita aqui em termos de pixels, né? O pixel i mais 1 é o valor do pixel i mais o valor da derivada, mais um meio do valor da segunda derivada, mais coisas de ordem mais alta. Tá? Isso quando você vai para o pixel seguinte. No pixel anterior, você vai ter a mesma coisa, só que quando o ΔX é negativo nessa expressão, você tem um menos aqui. Tá vendo? E aí, com essas expressões A e B, geralmente, não só aqui, mas em toda a computação, a gente entra nas aproximações por diferenças finitas, que é o que está escrito aqui. Quando a gente fala, esse cálculo foi feito,
eu tirei as diferenciais, as equações diferenciais, estou resolvendo por diferenças finitas. Significa que você vai trabalhar com aproximações como essa que você está falando aqui. Tá? Você vai substituir os valores das funções por valores. Aqui a derivada fica sendo aproximada como sendo o valor seguinte menos o anterior dividido por 2. A curvatura é menos esse valor, 2 vezes esse, mais uma vez esse, etc. Então, são sentimentos, são aproximações que são muito comuns para a gente utilizar. E aí vem a questão de, se eu tiver uma função como essa, o que acontece quando eu coloco nela ruído? Ela vai ficar com essa cara que está aqui. E o que acontece quando eu calculo quem são as derivadas, a primeira e a segunda derivada dessa função com ruído? Tá? A primeira derivada vai ficar assim. Esse é o valor calculado da primeira derivada. Tá? Na norma dela, tá? Não peguei valores negativos aqui, eu não estou considerando os valores negativos. E, geralmente, por isso, a gente usa que a primeira derivada é um indicador de onde estão as arestas. Percebe que com ruído e esse indicador, e com o fato de você não ter o ângulo infinito aqui, você não vai achar arestas infinitas, você vai achar arestas assim, com esse tipo de coisa. E mais ainda, se o ruído fosse maior, você ia achar arestazinhas aqui no meio, usando essa medida, que seria a medida da derivada, avaliada por diferenças finitas. Tá? A medida da curvatura é uma outra coisa interessante. A curvatura ela não é máxima nem mínima. Então, você pega os máximos desse valor absoluto, você tem valores que são candidatos a ser pontos em arestas. Se você pegar a curvatura, não, a curvatura ocorre uma coisa interessante, porque aqui, se você observar, não sei se vocês veem meu mouse, eu acho que veem, né? Aqui tem uma curva com uma curvatura, e aqui tem uma curva com uma curvatura ao contrário. Então, na realidade, quando eu busco arestas através da curvatura da segunda derivada, eu busco os pontos de troca de sinal dessa função de curvatura. Então, achar nas imagens valores de arestas podem ser feitos ou pelo máximo da primeira derivada ou pela troca de sinal, pela interseção de zero de máximos da segunda derivada, que seria uma maneira de fazer isso. Como que essas segundas derivadas são efetivamente implementadas? Geralmente, ela é uma estimativa, como é uma imagem, você faz uma estimativa do gradiente, porque você tem uma derivada na direção x e tem outra derivada na direção y. E você vai tentar estimar o módulo desse gradiente. Esse gradiente vai ser aproximado por diferenças finitas, então ele seria mais ou menos alguma coisa como um valor seguinte menos o valor atual ou menos o valor anterior dividido por 2. Que seriam essas ideias desses kernos de convolução que aparecem aqui. Tá? A segunda derivada já seria uma coisa tipo laplaciano, que seria a segunda derivada num eixo mais a segunda derivada no segundo eixo, que dá uma coisa com essa cara que está aqui. Tá? Então, existem kernels que podem ser o filtro, que podem ser aplicados na imagem para ter essas avaliações. Tá? O que ocorre nesse problema, que tem um exemplo, é que se eu pego uma imagem, pego o tom de cinza e calculo esse um menos o outro, eu vou ter resultados assim, não são perfeitos esses resultados. Claro, eu posso pegar isso aqui, fazer isso aqui seria o gradiente em x, esse aqui o gradiente em y e tal, fazer mais coisas com isso. Mas, normalmente, quando se desenvolveu a teoria de sinais, já se percebeu que não tinha condições de você fazer cálculos de derivadas sem algum tratamento de ruídos. Então, por quê? Porque a derivada ela é muito sensível ao ruído. Se você pegar a integral, por exemplo, de uma função que está cheia de ruído branco, provavelmente a integral não vai mudar. Mas se você pegar a integral de uma função
que a derivada dessa... Por que não vai mudar? Porque o ruído é uma função de média zero. A integral de uma função mais uma função ruído é a integral da função mais a integral do ruído. Como a integral ruído tem média zero, a integral dele vai ser zero. Agora, a derivada não, é outro assunto. A derivada, para tirar derivadas dentro de um sinal, você tem um efeito muito nocivo do ruído. Então, a maneira que geralmente a gente trata é, ao invés de fazer uma derivada diretamente, você já faz algum processo de suavização para tentar tirar o ruído. Geralmente, por exemplo, aqui eu quero pegar o ponto da frente menos o ponto, menos o ponto da frente mais o ponto de trás. Foi essa máscara está com essa cara aqui. Tá bom, mas em vez de eu pegar o ponto da frente, eu vou pegar o ponto atual, né? O ponto da frente, o ponto atual menos o ponto da frente. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir o cara que está aqui nessa posição pela média dele com o cara de cima e o cara de baixo. Então, esse operador, que tem até nome, chama de Prithvi, ele está aqui. Quer dizer, na hora de você calcular a derivada em x nesse ponto aqui, você vai pegar esses valores de cima, de baixo e do ponto anterior, somá-los e subtrair da soma desses três que estão na frente. Mesma coisa para o outro eixo. Não sei se vocês estão dando para ver. Então, isso é uma forma simples. O Sobel, que é o clássico, o operador clássico mais de derivadas em imagens, é uma gaussiana aqui, tá vendo? Eu vou substituir o valor do pixel que está à frente por uma média ponderada entre, em vez de eu pegar só o valor que está na frente, eu vou pegar o de cima, ele e o de baixo, dentro daqueles coeficientes 1, 2, 1. Aqui, normalmente, não se preocupa com a questão de dividir por 4. Tá? Por que não se preocupa? Porque a escala que a gente sai das derivadas ela é totalmente fora da escala 0,1 ou da escala 0,255. Por quê? Porque aqui vai para valores negativos, para valores positivos. Você pode ter, por exemplo, um pixel com um valor... Então, essa diferença, normalmente, a gente trabalha o cálculo das derivadas ao longo da imagem toda e depois, de alguma forma, a gente normaliza aquilo para pegar os seus máximos. Tá? Pode botar entre 0 e 1 para poder enxergar, etc. Mas tem que fazer uma operação depois, porque a escala deixa de ser a escala com a qual você estava trabalhando. Tá? Por exemplo, se você está variando de 0 a 1, a derivada vai poder ser de menos 1 a 1. Porque vai ter uma hora que o pixel da frente é 0, digamos, o pixel que for positivo é 0 e o negativo é menos 1, e vai ter uma hora ao contrário. Então, a gente vai ter que ter essa liberdade. Claro que, se você estiver trabalhando, normalmente o que se faz aqui é o clássico, né, é usar uma espécie de... o gradiente tradicional é a raiz quadrada da derivada em x mais derivada em y ao quadrado. Você vai pegar a norma do vetor gradiente. Compara com certo valor e aí, se for maior ou menor que o valor, você diz que isso é uma aresta ou não. Existem muitos outros processos de detecção de aresta. Existe um processo clássico que se chama Canny Edge Detector, que esse threshold não é fixo, tá? Que ele usa um threshold que parte de um conceito de que se eu estou perto de alguma coisa que é aresta, eu tenho muito mais chance de ser uma aresta. Se meu pixel é vizinho de um pixel de aresta, eu tenho muito mais chance de ser aresta. Então, eu uso um threshold mais baixo. Se eu não tiver nenhuma aresta em volta de mim, para eu me declarar uma aresta, eu preciso ter um valor mais alto. Isso é algoritmicamente criado aqui dentro. O Canny também ele usa um conceito de que se eu tenho vários pixels indicando uma mesma aresta, eu faço uma maneira de apagar alguns, só ficar com o maior deles, para afinar, porque às vezes na aresta você
vários pixels vão detectar ela. Ou seja, tem toda uma forma algorítmica de melhorar um pouco o resultado desse tipo de resposta que é dado calculando arestas com esse conceito que está aqui. Tá? Mas, para finalizar e a gente chegar no que eu queria, que era como implementar a coisa, eu não quero que vocês implementem com correlação. Eu quero que a implementação seja feita com convolução. Por que eu quero que... Perdão, ao contrário. Não quero que vocês implementem com convolução, quero que vocês implementem com correlação. São duas operações matemáticas entre funções. Vamos primeiro explicar o que é, e eu não quero que faça assim, porque as implementações de redes neurais todos usam correlação e não usam convolução. Então, vamos ver primeiro entender qual é a coisa com uma coisa com a outra. Eu costumava tentar exemplificar o problema de correlação usando esse exemplo que eu tirei uma foto aqui desse quadro e uma foto aqui desse mesmo pedaço. Então, você vê que nessa imagem da esquerda, eu vejo o canto do quadro aqui. Nessa imagem da direita, eu vejo ele mais para a esquerda aqui. Um dos problemas clássicos de visão é você correlacionar esse ponto com esse ponto. Esse é um assunto que nós vamos discutir melhor mais adiante um pouco. Como associar esses pontos, uma maneira simples de pensar nisso é fazer uma correlação entre essas duas funções. No caso aqui, por exemplo, se eu pegar um pixel centrado aqui nessa janela e pegar essa outra janela, separar essas duas coisas e fizer a subtração pixel a pixel de cada uma das três componentes RGB, eu vou ter esse resultado que está aí. Se vê que o fato de ter praticamente zerado significa que aquelas duas imagens são o mesmo ponto na cena. Aqueles dois quadradinhos são o mesmo ponto na cena. Esse é um problema clássico de correlação. Eu até boto o dedo aqui, não vou entrar hoje nisso, para mostrar que isso não é tão fácil, porque a ponta do meu dedo aqui, por exemplo, está com um background de um livro branco e a ponta do meu dedo aqui, visto, que é o mesmo dedo, a mesma posição, só que visto por um outro lado, está com um background de um livro vermelho. Então, existem muitos problemas de fazer essa correlação, de calcular a correlação entre pontos de uma imagem e com o outro, por causa dessa dificuldade. Mas vamos voltar aqui a essa questão da correlação quando não existe diferença de oclusão, que é o que a gente tem aqui, uma oclusão que causa um problema diferente. O que a gente chama, tá, essa operação que eu fiz aí, na realidade, é uma operação que eu pego um ponto de uma imagem e pego um outro ponto na outra imagem, que não está na mesma posição X e Y, está em uma outra posição, como a gente viu aqui, esse está aqui nessa posição, esse aqui está numa posição muito mais à direita. Aí, né? Esse está aqui logo no início, quase no canto, esse está bem longe do canto. Então, são pontos diferentes. Esse deslocamento U e V é uma informação importantíssima. Tá? Usando essa informação, nós vamos aprender, por exemplo, a ver que essa informação me diz qual é a profundidade que esse ponto, quanto que esse ponto está distante da cena, da câmera. Tá? Eu posso calcular a distância de pontos tendo duas fotos e tendo essa correlação. Isso é um assunto que nós vamos tratar daqui a pouco, mais tarde, um pouco no curso. Tá? Então, esse UV é uma coisa importante, que a gente tem que calcular, que é a chamada disparidade entre as imagens. Mas vamos voltar aqui ao ponto básico. Eu ainda estou tentando achar se esse ponto corresponde se essa janela e essa janela são semelhantes. Se elas são semelhantes, eu posso partir do princípio que a subtração pixel a pixel das duas, uma é de todos os pontos x que estão aqui nessa vizinhança, né? x0 mais x, y0 mais y, e aqui seria x0 mais u mais x, porque o que muda é o centro, que muda dessa posição para u mais v. y0 mais v mais y,
Então, eu quero que isso seja minimizado. No ponto que eu pegar, buscar, rodar esse U e V para todo lado, a hora que eu achar uma mudança de mínimo, eu digo, esse ponto corresponde àquele. Tá? Esse é o mesmo ponto que tem a mesma vizinhança em volta dele. Tá? Essa seria a ideia que a gente estaria partindo aqui nesse princípio aqui da coisa. Então, eu quero minimizar essa distância entre essa imagem e essa imagem. Quer dizer, não é minimizar o valor de U e V, que aí seria zero. É achar o IV que faça com que esses dois patches sejam iguais, ou mais semelhantes possível. Essa aqui é A menos B ao quadrado. A menos B ao quadrado, que é I1 menos I2 ao quadrado. Isso aí é I1 ao quadrado, menos 2 vezes I1 vezes I2, mais 2 vezes I2 ao quadrado. Ora, quando você analisa esse primeiro e último termo, você vai ver que esses termos não são muito correlacionados, são termos na mesma imagem, tá certo? Eles não estão ligados, são termos aqui na mesma imagem. Esse cara aqui vai ser constante, inclusive, totalmente. Esse outro não, vai variar um pouco, vai ser a média da iluminação nesses caras, mas não é ela que está capturando a semelhança entre esse ponto e esse. Quem captura a semelhança dessas duas coisas é esse cara aqui do meio, que é o produto ponto a ponto das duas funções. Quer dizer, esse produto ponto a ponto das duas funções é que é chamado de correlação. Então, o que a gente faz é tentar maximizar a correlação. A semelhança é maximizada quando existe uma correlação forte, quando a correlação está boa. Então, eu quero maximizar o produto dessas duas coisas. Agora, para evitar que eu trabalhe com um número genérico, você está querendo maximizar não só a soma, quer dizer, aqui estou só chamando a atenção, que é minimizar a diferença ao quadrado ou maximizar a correlação. Maximizar a correlação eu posso normalizar dividindo pela norma desses pensa, pelo valor, eu subtraio. Vou tentar tirar os fatores de escala e de tamanho dessa diferença. O que é importante é que essa coisa aqui eu posso dividir pelas somas, pelas normas do que seriam esses números todos que estão na janela tratadas como se fosse um vetor. Na realidade, a gente mais tarde vai olhar isso aqui é até uma espécie de cosseno. Tá? Por quê? Porque quando você faz produto interno de dois vetores, é norma de um vezes a norma do outro, vezes o cosseno do ângulo. O produto interno é um produto ponto a ponto. Você soma x1 com x2, y1 com y2 e somam, sei lá. Você vai somando cada um das componentes do vetor. Você faz um produto componente a componente e soma. E depois você subtrai pela norma de cada um deles. É mais ou menos o que a gente está fazendo aqui, só que está com uma outra notação. Então, isso é correlação. E correlação... Então, vamos voltar àquela nossa ideia original para ver que a diferença de correlação com convolução é esse sinal aqui ser mais, em vez de ser menos. Tá? É a única diferença. Então, essa diferença aqui, qual é a diferença naquele coisa que eu tinha feito ilustrando? Primeiro, você não inverte a função. Essa é a única diferença. Em vez de você translada, você desloca, né? Você faz a multiplicação, calcula a integral e calcula o valor da correlação. Então, a única diferença entre usar uma convolução ou usar uma correlação é você não inverter. Agora, pergunto a vocês, o que acontece se G
se essa função aqui for simétrica em relação à origem. Aí a correlação e a convolução vai ser igual, né? Vão ser iguais. E, na realidade, os filtros que a gente trabalha, geralmente, principalmente os filtros de suavização, são simétricos. Os filtros de derivadas são antissimétricos. Mas aí é que depois você tira a norma. Não sei se vocês percebem. Aqui, quando a gente achou os filtros de derivadas, a gente pegou filtros antissimétricos. Os filtros aqui, esse filtro aqui é simétrico. Se eu estou aqui, faz. Eu não vou nem... Menos ele e ele é a mesma coisa. Então, daí, deve ser por isso, ou porque Python tem uma boa implementação de correlação e não tem de convolução, está tudo implementado com correlação. Tá? Então, a gente vai usar correlação, inclusive, no trabalho da gente, para não ficar com... para tirar esse assunto já de correlação da coisa. Eu vou fazer... eu vou pegar a máscara, vou multiplicar aqui, vou multiplicar e vou somar e vou botar aqui. Quer dizer, eu não vou fazer a inversão da máscara. Não vou precisar, até porque a máscara, a inversão dela é igual a ela mesma. Então, vai dar o mesmo resultado. Então, o que eu estava falando do trabalho vai ser isso aqui. Vocês fizeram uma parte que a gente calcula transformada em Fourier. A diferença agora é que, ao invés de fazer da forma com que a gente fez, vamos usar uma gaussiana aqui. E aí acertar essa medida da gaussiana é que não sei onde que a gente tem que acertar. Ou acertar essa gaussiana para fazer essa inversão, ou aqui na outra, acertar essa matriz para fazer correspondente àquela gaussiana. Tá? Por quê? Agora tem que chamar a atenção de vocês só o seguinte, espera aí. Faltou um detalhe aqui. Quer dizer, o que eu quero é que vocês agora façam usando a SciPy Correlate com 2 passos. Não precisa ter 2 passos, não. Pode ser um passo só e comparar com a outra. Tá? Agora, eu preciso chamar a atenção de uma coisa que eu já esqueci o que era quando a gente usa essa... Aqui, eu não estou me lembrando mais o que eu tinha que chamar a atenção aqui, mas era alguma coisa relativa a esse trabalho, não sei, esqueci. Bom, é isso, gente. Esse é Sim, eu vou ou usar uma gaussiana diferente na última parte, deixa eu ver aqui, ou eu vou usar uma convolução diferente aqui nessa aqui. Uma das duas tem que casar para dar a mesma resposta, para isso ser comparável a isso. Claro, como eu pedi para vocês compararem, é aceitável vocês entregarem, comparei, ficou mais próximo, mas não, quer dizer, a distância daqui com isso é menor do que a distância dessa com essa. Ótimo, tá bom. Tá, mas o ideal era que desse 0. Para dar 0, teria que calcular uma correlação que seja correspondente à gaussiana que a gente colocar lá na primeira parte aqui. Tá? Essa é a ideia do trabalho 2, vocês pensarem um pouco. E a outra ideia é depois a gente fazer ou isso ou outra coisa com a rede neural, para a gente começar a sair desse domínio e ir para a rede neural.